Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, diretamente aí de Cuiabá, com esse cenário todo tecnológico, e para Carol, para os ouvintes também. Oi, Vera, boa noite. É isso aí, aqui a afiliada super tecnológica e aqui por aqui, boa tarde ainda, porque nós estamos 1 hora atrás, no horário de Cuiabá são 5 horas 4 minutos, no horário de Brasília 6 horas 4 minutos, e a gente já começa a nossa semana. Bom, são muitos os assuntos, né, Vera, mas vamos começar falando da posse do ministro Edson Fachin como presidente do STF. A Isa Staciarini tem informações ao vivo para a gente. Oi, Isa, boa noite, ou melhor, novamente. Boa noite agora, Débora. O agora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ainda faz o discurso de posse, mas já falou alguns assuntos importantes. Fez um discurso em defesa da estabilidade institucional e reforçou do direito que é do direito e da política o que é da política, indicando que vai atuar com uma postura de conter crises com o judiciário e evitar que o Supremo Tribunal Federal fique nos holofotes da política, até porque ele tem esse perfil mais discreto e técnico. Fachin frisou que o país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e a confiança entre os poderes, e que o Supremo tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. Na mesma medida, e assuma a presidência com esse mesmo alento, com respeito e deferência ao dissenso e à diferença, realçando a colegialidade. Aqui venho a fim de fomentar estabilidade institucional. O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes. O tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. Hoje é o dia de reafirmar compromissos. É mandatório respeitar as leis e as instituições. Contudo, é verdade que as pessoas precisam querer e ter razões para confiar no sistema de justiça. Submisso. Fachin frisou ainda que o Supremo, no Supremo, à frente da presidência, vai fazer uma gestão com austeridade, dialogando com os poderes e com a sociedade, sem exclusão nem discriminação. E frisou que vai manter o respeito pelo dissenso e pela diferença. Ele ainda fez um afago ao agora vice-presidente Alexandre de Moraes, ao dizer que Moraes merece toda a saudação e solidariedade e sempre receberá, como qualquer outro ministro do Supremo, que tem uma atuação autônoma e independente. Nesse momento, Débora, Fachin faz uma homenagem ao ex-ministro Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo em 2015, que foi a vaga ocupada por ele. Lembrando que Fachin foi indicado para essa vaga do Teori Zavascki, depois desse acidente aéreo, e foi indicação da então presidente Dilma Rousseff. A ministra Carmen Lúcia fez um discurso em defesa da democracia e ressaltou o perfil íntegro de Fachin. Ela disse ainda que a democracia brasileira foi ultrajada por antidemocratas. Mais de 10 anos de convivência e aprendizado. Os juízes dessa casa têm ciência das específicas tribulações de nosso tempo, que impõem ininterrupta vigilância dos valores e princípios da democracia, tão duramente conquistada no Brasil e recentemente, novamente agredida, desconsiderada, ultrajada por antidemocratas, em vilipêndio antipatriótico e abusivo contra o Estado de Direito vigente. A ditadura é o pecado mortal da política. Nela se extinguem as liberdades, violentam-se as instituições, introduz-se o medo e define-se o preço vil da covardia nas mentes e nos comportamentos, esvaziando-se a cidadania de seus ideais de igualdade e justiça para todas as pessoas. O ministro Edson Fachin é reconhecido por muitos títulos, todos a espelhá-lo, grande como jurista que é, como professor, como magistrado, neste Supremo Tribunal Federal desde 2015.
Reconheço-o especialmente como um homem bom, em momentos de tantas desavenças e desditas. A bondade humana de ter destaque por ser valor que se estende além de qualquer cargo, função ou empenho. O ser humano bom converte-se em ótimo juiz, porque o juiz há de estar com o outro que o procura, com a largueza que a bondade humana permite. Já o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, destacou a atuação de Fachin ao longo desses 10 anos e falou de um perfil sóbrio, com elegância, inclusive, de escutar e respeitar o dissenso. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. A Isa trouxe uns trechos de entrevistas, né, gravadas, mas a gente estava ouvindo aí ao fundo a fala do ministro Edson Fachin, que discursa nesse momento. Acho que a Isa pode voltar depois com mais detalhes, né, Vera? Tem muita coisa que dá para a gente analisar nesses primeiros trechos da fala do ministro que Isa nos trouxe. Você quer começar por qual? Olha, Débora, eu acho que a tônica do discurso dele é essa da estabilidade institucional, né? Da estabilidade entre os três poderes. E ele fala da necessidade de, mais ou menos, de tirar o Supremo dos holofotes, tirar do protagonismo, ao dizer que há o direito o que é do direito e a política o que é da política. Fica subjacente, aí fica implícita uma crítica, né? Se ele acha que tem de ser assim, é porque, de alguma forma, no entendimento dele, até aqui, o Supremo não está se portando dessa maneira. E é algo complexo, porque todas as posturas adotadas pelo Supremo nesse período tiveram o apoio do ministro Edson Fachin. Ele votou a favor, por exemplo, de todas as iniciativas relacionadas aos processos do 8 de janeiro e nas oportunidades em que ele teve de votar, por exemplo, pela regularidade dos inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, ele o fez, né? Ele achou que sim, ele acho que, inclusive, relatou esse processo, estabeleceu ali algumas regras para que aqueles inquéritos fossem considerados. O primeiro dos inquéritos, o inquérito que antes era das fake news, depois virou das milícias digitais, fosse considerado válido, e ele está aberto até hoje, desde 2019. Então, a gente precisaria entender melhor no que ele acha que o Supremo precisa recolher os flaps, no que o Supremo precisa dar um passo atrás para atingir esse estágio que ele defende de um certo recolhimento institucional. Então, eu acho que muita gente que tem o Supremo na mira vai usar a fala do ministro como uma espécie de endosso, como se ele estivesse endossando críticas que são feitas, inclusive, por detratores da corte à condução da própria corte. Então, acho que pode haver aí um curto-circuito de entendimento do que ele está querendo dizer quando ele fala da política o que é da política e do direito o que é do direito. Até porque, às vezes em que o Supremo entra em bolas divididas da política, a grande maioria, quase 100%, das vezes ele é provocado pela própria política, pela parte derrotada da política, a se manifestar pela constitucionalidade, pela legalidade dessa ou daquela iniciativa. Então, eu vejo com uma certa perplexidade a fala do ministro, e eu acho que ela pode causar alguns ruídos de compreensão. Acho que não vai ser fácil evitar esse protagonismo, né, Vera? Até o ministro Barroso, no Roda Viva, respondeu uma pergunta sua sobre isso. Ele fala que a Constituição brasileira trata de muitos temas e que o judiciário é provocado a decidir, inclusive no vácuo legislativo, né? Quando o Congresso não se manifesta, o Supremo, às vezes, fica esperando, mas em algum momento ele tem que decidir. Então, não é fácil essa missão de reduzir o protagonismo da Suprema Corte, né? Tem essa questão que é estrutural, né, Carol? O fato da Constituição Cidadã ter realmente colocado para dentro dela muitos dos temas, até numa atitude ali compreensível depois de um período ditatorial. Então, você quer garantir todos os direitos em todas as esferas das relações humanas, e você traz isso para dentro da Constituição, e isso permitiu essa judicialização enorme, que é um dos braços
do enorme protagonismo do Supremo, mas tem pelo menos outros 2 aspectos que levam a isso. O fato do STF ser uma corte penal para quem tem foro privilegiado, e isso leva uma outra gama de assuntos lá para dentro e outro foco de tensão com os outros poderes, agora muito com o Legislativo, mas já foi muito com o Executivo também. E um terceiro, que foi a necessidade do STF, no curso do governo Bolsonaro, entrar num outro vácuo, o vácuo de atuação do Ministério Público. O Ministério Público é aquele que é defensor da sociedade. Ele tem de agir para defender a sociedade. E no curso da pandemia, no curso de uma série de ameaças ao meio ambiente e depois de ameaças ao processo eleitoral e à democracia, o Ministério Público foi silente na gestão do Augusto Aras. Ele foi um não personagem. Então, o Supremo muitas vezes teve de suprir essas lacunas agindo em defesa dessas prerrogativas que estão na Constituição. Todos esses são direitos assegurados pela própria Constituição. E nessa atuação ali, digamos, emergencial, surgiram muitos dos focos de tensão com o governo Bolsonaro. E muitas dessas investigações e dos processos que foram gerados por ela seguem abertos, seguem em curso. Então, não é para já a redução desse protagonismo. Só agora tem o processo da trama golpista, que só julgou um núcleo, e mesmo assim ainda não tem o acórdão, ainda cabe recurso, uma série de discussões, tem muitos outros núcleos a serem julgados, tem um novo processo que vai ser aberto, provavelmente, para investigar, para punir eventual coação no curso dessa ação da trama golpista, que é aquele no qual está o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, ainda tem muito protagonismo pela frente. E esse inquérito das fake news segue aberto, sem muita perspectiva de ser concluído. Porque ele é visto lá dentro por muita gente como uma espécie de salvaguarda aos próprios ministros. Então, eu já vi muitos ministros assumirem a presidência do Supremo exatamente com esse discurso de que tem que deixar um certo protagonismo, e eu não tenho visto isso acontecer nos últimos anos.